Fala tenista, seja muito bem-vindo ao canal Tenista Vencedor, onde a gente discute os principais aspectos que fazem o tenista se tornar um jogador vitorioso. E eu sou Jorge Araújo, preparador físico e tenista amador. E no vídeo de hoje você entenderá exatamente a como se posicionar em cada uma das 5 zonas dentro da quadra de tênis. Então, antes que você pense, a quadra não é apenas uma coisa só, não é um retângulo único onde você decide lá a hora que você quer ficar, onde você quer ficar. Ela tem zonas específicas dependendo do jogo ou do momento, do ponto, onde você tem que se atentar exatamente o que tem que fazer para que você, assim, vença os seus pontos. Então, você usa essas zonas tanto para vencer e definir o ponto, ou também para se defender e preparar um contra-ataque contra o seu adversário. E fazendo desse jeito, você ganhará os seus jogos, e é exatamente o tema desse nosso canal aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer saber sobre esse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com o seu amigo tenista e também deixe o seu like e vamos ao nosso conteúdo. Tenista, o tênis por si só, ele é um esporte muito desafiador para quem está jogando, não só pela técnica, pelo condicionamento físico, pela tática, enfim. É muito complexo você pegar uma raquete, uma simples raquete, e rebater uma simples bolinha na direção correta, com a força ideal, poupando sua energia, enfim. Não é dos esportes mais simples de serem praticados. E no tênis é muito claro que existem 2 grandes objetivos para os tenistas que o praticam. O primeiro é passar a bola por cima da rede, isso é óbvio, porque se a bola bate na rede, você perde o ponto. E o segundo é colocar a bola dentro da quadra, porque se também, mais uma vez, a bola sai da quadra, aquele ponto não te pertence, ele pertence ao seu adversário. Então, prioritariamente, para quem joga tênis, os 2 principais objetivos são passar a bola por cima da rede e colocar aquela bola dentro da quadra. E os 4 principais aspectos que fazem o tenista se tornar um tenista vencedor, que são a técnica, o condicionamento físico, a tática e a mentalidade, estão baseadas nesses 2 princípios básicos, mais uma vez, que são passar a bola para o outro lado da quadra sem que ela toque na rede e fazer com que aquela bola caia dentro da quadra. Então, a maneira como o tenista fará para passar a bola e colocar a bola dentro, ela é muito específica para cada um deles. Você consegue fazer com que tenistas diferentes façam esses grandes objetivos, os principais objetivos, com formas, com intensidades, com movimentos, com estratégias diferenciadas, fazendo esse esporte se tornar até muito abrangente, mais até do que a gente imagina que ele seja. As pessoas acham que é só passar a bola e a gente sabe, mais uma vez, que não é desse jeito. Então, essa maneira que o tenista tem de passar a bola e fazer com que ela caia dentro, ela pode variar de tenista para tenista. E partindo para o segundo objetivo, o segundo princípio básico do tenista, no jogo, que é colocar a bola dentro da quadra, a gente tem que a quadra e suas dimensões, elas são, respectivamente, uma quadra inteira, como você está vendo aqui na figura, ela tem 23 metros e 77 centímetros de comprimento e 10,97 metros de largura para a quadra total. Veja bem, a dimensão inteira de comprimento e a dimensão referente às duplas. E quando a gente pensa na zona específica do jogador ou da dupla, a gente tem que no jogo de simples, ela mede 11,89 metros de comprimento e 8,23 metros de largura, mais uma vez, para o jogo de simples. Para o jogo de dupla, ainda bem, mantendo o comprimento de 11,89, porém, com os retângulos adicionais laterais, ela vai para 10,97 metros de largura. Logo, a gente tem que, num jogo de simples, essa medida de 11,89 de comprimento e 8,23 de largura te dá uma área aproximada de quase 100 metros quadrados de possibilidades
de você se locomover e de você também acertar a quadra do seu adversário. Então, mais uma vez, essas dimensões, elas são muito desafiadoras, partindo do princípio que nem sempre a bolinha vem com o mesmo efeito, na mesma direção, com a mesma força, enfim. O tênis, mais uma vez, ele é um esporte muito desafiador por ser complexo, porque cada vez mais ele se torna um esporte muito técnico e muito rápido. E não só o tenista, como também o seu adversário, tem inúmeras oportunidades para colocar a bola dentro da quadra. E dessa maneira, esses diversos golpes que o tenista pode utilizar, como forehand, backhand, voleio, drop shot, o slice, enfim, colocar o tenista adversário de um lado e para o outro da quadra. E além disso também, o posicionamento, as zonas onde aquele tenista ele pode se localizar ou pode preferir jogar dentro da quadra, dependendo do estilo do jogo ou dependendo também do adversário e o estilo que aquele adversário impõe a esse tenista, né? Fazendo com que em alguns momentos ele ataque, em alguns momentos ele defenda, ou então as trocas de bola corriqueira da partida até que alguém erre, fazem mais uma vez com que aquele espaço que os tenistas têm para jogar, né, obviamente, referente à sua própria quadra e à quadra adversária, sejam de possibilidades infinitas de golpes e, enfim, e de estratégias diferentes. Logo, a gente sabe que muitos tenistas apenas entram em quadra, eles não têm a mínima noção de tempo, de espaço, de direção. Eles pegam a sua raquete, e olha que eu não estou falando de tenista apenas iniciante, não. O praticante, de maneira geral, ele esquece de estudar um pouco o esporte. Jorge, como assim estudar? É claro que eu não quero que você se aprofunde tecnicamente como um profissional, como um preparador, como um coach, mas é interessante que você entenda minimamente a rotina do seu esporte. Então, a gente sabe que apenas entrar na quadra e caçar a bolinha e passar a bola para o outro lado não é a estratégia mais inteligente e mais interessante que um tenista pode ter para vencer os seus jogos. Então, sem saber ao certo esse posicionamento e a maneira exatamente onde aquele seu adversário ou o próprio tenista conduzirão o ponto, podem fazer com que o tenista ele fique perdido. Logo, mais uma vez, o posicionamento ele é muito importante porque dependendo da zona onde aquele tenista se encontra na quadra, ele terá que usar técnicas, golpes, estratégias diferentes de outros. Logo, é interessante que a estratégia do jogo ela se dê também de acordo com o posicionamento que aquele tenista tem momentaneamente na quadra. Por que momentaneamente? Ele não vai ficar parado o tempo inteiro no mesmo lugar ou na mesma posição. Ele varia golpes, assim como o adversário dele também varia golpes. Você colocar o seu adversário para correr, especialmente se ele não estiver tão condicionado assim, é excelente para que você utilize e até abrevie o tempo do seu jogo, que você vença de maneira mais rápida. Então, mais uma vez, o posicionamento errado do tenista, né, seja ele o cara que está jogando ou então do próprio adversário, faz com que as bolas devolvidas venham com mais facilidade para o tenista adversário. Logo, a gente sabe que quando essa bola é devolvida com facilidade para a quadra adversária, infelizmente, o adversário não quer saber, ele não tem nada com isso. Ele devolve talvez uma bola vencedora ou proporciona um erro não forçado ou forçado, enfim, do seu adversário. E a gente sabe que, dependendo do estilo que o tenista tenha ou do nível de condicionamento, da experiência que ele também tem assim, durante a sua prática, se ele é um cara iniciante, intermediário, avançado, a gente sabe que existem alguns casos clássicos de erro de posicionamento que fazem com que o tenista ele acabe sendo uma presa fácil para o seu adversário. E o caso principal que eu acho, né, que eu vejo bastante contra meus adversários, em jogos assim que eu observo no clube onde eu jogo, no campeonato que eu participo também, é aquele tenista, o caso número 1 é o tenista clássico que toma bola no pé, recebe aquelas bolas no pé, porque normalmente aquele tenista e ele se posiciona muito à frente da linha de fundo. Logo, se ele pega um adversário com golpes mais profundos ou até golpes mais fortes também, pegar aquela bola no pé, uma vez que ele está mal posicionado, faz com que
ele devolva aquela bola ou jogando para trás, né? Se jogando para trás para poder recuperar o movimento, uma vez que ele já ele se encontra exatamente no momento da trajetória da bola, normalmente ela quica no pé dele, não dá nem tempo dela subir para ele poder devolver a bola ao adversário, logo aquela bola vai muito fácil e o cliente, e o tenista adversário, ele recebe uma bola muito alta e mata o ponto com bastante facilidade. Então, aquele tenista que se encontra muito dentro da quadra é o famoso tenista bola no pé. O segundo caso clássico de posicionamento errado, veja bem, eu só estou falando de posicionamento, não estou nem falando de zona ou de estratégia, não. Estou falando de posicionamento. É aquele tenista que adora tomar aquela bolinha curtinha ou o famoso drop shot. Por quê? Porque ele se posiciona, independente do seu adversário, muito atrás da linha de fundo. Mais uma vez, sendo uma presa muito fácil quando o adversário chega e dá aquela bolinha mais curta, aquela bola com efeito, ou aquela bolinha mais angulada, fazendo com que ele, mesmo que ele tente, ele não chegue nas bolas. Então, normalmente, isso acontece muito quando o adversário dele não tem tanta força assim para devolver as bolas. Logo numa troca de bola, que talvez pudesse ser uma troca até mais profunda, mais rápida, sendo o adversário um cara talvez até mais defensivo ou com menos potência, as bolas são mais curtas. Então, aquele tenista, ele tem muita dificuldade de chegar naquelas bolas curtas porque ele se posiciona sempre no final da quadra. Isso acontece também na hora do saque. O cara tá lá atrás da linha esperando um saque bem fundo e o adversário às vezes dá um segundo serviço curto e o cara vai igual um desesperado, ou ele toma um ace de segundo serviço curto ou ele entrega a bola na mão para o adversário finalizar o ponto. Então, a gente tem também o caso do posicionamento errado, caso 3, que é o tenista que adora tomar um lob, que é aquela bola alta por cima da cabeça dele e normalmente uma bola profunda, porque tem muito tenista que sobe a rede e acaba ficando estacionado lá na frente, sem muita reação, sem muita movimentação e fica realmente com o pé plantado, aquele famoso pé de chumbo lá na frente, mais uma vez sendo uma presa muito fácil quando o seu adversário verifica que ele não tem tanta mobilidade e está colado na rede, então ele toma um lob de presente. Isso acontece também muitas vezes quando o tenista ele sobe a rede e não consegue finalizar o ponto, não consegue volear, ou então não consegue fazer um approach, uma bola mais profunda para o tenista rebater e tentar finalizar mais uma vez, uma segunda possibilidade, ele acaba entregando a bola de maneira mais fácil para o adversário e o adversário acaba dando um lob nele. E o outro é aquele tenista que fica localizado num ponto da quadra conhecido como mata-burro, que é aquele ponto central no meio da quadra, mais ou menos ali perto da linha do saque e no meio, onde ele não consegue nem volear, ele não consegue nem interceptar uma bola angulada e ele também pode tomar um lob. Por quê? Porque normalmente esse lob que vem para ele não é nem aquele lob de ponto final, ele até consegue alcançar a bola, mas ele não consegue devolver. Então, aquele tenista que fica no mata-burro, naquela posição central na quadra, onde realmente ele está mal posicionado para executar qualquer golpe ou qualquer estratégia, ele é aquele famoso tenista que toma muita passada. Por quê? Porque qualquer bolinha mais anguladinha ali, ele não consegue alcançar, porque ele está assim no meio da quadra, ele tem um tempo de reação mais curto, porque ele está mais próximo da bola. Com bolas anguladas, ele infelizmente não tem outra opção do que aceitar aquela passada e voltar triste, pensar durante o próximo ponto que ele pode fazer para melhorar. E além disso, a gente também tem aquele famoso tenista que gosta de tomar o winner. Que tipo de tenista é esse, Jorge? Exatamente aquele que acaba se posicionando muito mais de um lado da quadra do que do outro. Isso é muito comum, se vocês observarem, até mesmo no jogo de vocês, tem muito tenista que bate a bola, que devolve a bola ao adversário e não volta, em determinadas situações, para o centro da quadra. Não necessariamente você tem que voltar todos os pontos ao centro da quadra, mas na grande maioria deles é importante que você volte ao centro da quadra. Por quê? Porque você tem uma maior área de cobertura, independente da direção que o seu adversário jogar a bola. E quando tem aquele famoso tenista que só bate de forehand,
ele se posiciona mais para o lado direito, esperando a bola na direita dele, e todas as bolas cruzadas ou no backhand dele, como ele está mal posicionado, ele acaba levando um winner. Muitas vezes não é nem uma passada, é assim, erro de posicionamento nele. Uma bola mais lateralizada, mais próxima da linha lateral, faz com que ele não consiga alcançar, justamente porque, em muitos casos, ele é aquele tenista de um golpe só. Eu só tenho forehand, o meu backhand eu nem tento, porque ou vou inverter, vou bater de forehand de novo, enfim. Isso é uma péssima escolha, uma vez que você acaba se posicionando e dando o lado do seu ponto fraco para o tenista adversário. E eu tenho quase certeza que esse tenista adversário já percebeu que esse é o seu ponto fraco e ele jogará cada vez mais bolas ali para você, para que ele ganhe o jogo com mais facilidade. Então, é importante que você saiba, tenista, que o seu adversário, ele te observa constantemente em todos os momentos do jogo. Não pense você que pelo fato de você, o jogo é muito dinâmico, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, ele vai ficar meio perdido. Não, ele sabe exatamente. Um bom adversário ou um bom tenista, ele vai lendo o jogo, cada jogo é um jogo. Cada momento do jogo também é um momento específico. Então, ele vai lendo aquele momento e ele vai baseando a tática dele pelo que ele observa, por tentativa e erro. O que ele for acertando, obviamente, ele vai ficar mais confiante de continuar. Então, ele te observa o tempo inteiro e seus erros, principalmente, não só os erros técnicos, tá? O erro de posicionamento faz com que você não consiga nem cometer um erro técnico, porque você, normalmente, nem na bola vai conseguir tocar ou alcançar ou devolver, dando a chance do seu adversário cometer um erro. Então, é muito importante que não só a questão do posicionamento, saber onde eu estou para continuar o jogo. É importante saber onde eu estou, como está o andamento do jogo e o que eu tenho que fazer em cada uma dessas zonas da quadra. Como eu falei no início do vídeo, a quadra de tênis ela tem 5 zonas principais, pelo menos essa interpretação que a gente aqui do Tenista Vencedor tem em relação às zonas da quadra, são 5 zonas principais e cada uma delas exige do tenista uma estratégia diferente, a maneira de tocar na bola é diferente, a técnica é diferente, golpes específicos que outros lugares da quadra talvez não exijam tanto. Algumas zonas são mais ofensivas, outras são mais de controle, outras são mais defensivas, mas é importante que você tenha um jogo específico para cada uma delas. Para o momento onde você estiver naquela zona, você consiga dar continuidade, finalizar com um winner ou então forçar um erro do seu adversário. Logo, não é só saber se posicionar, é saber como se comportar em cada uma dessas 5 zonas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, dessa maneira, você não só se localizando, estando bem localizado na quadra, mas se comportando bem em cada uma dessas zonas, fará com que você, assim, vença mais jogos e vença esses jogos com cada vez mais facilidade. E eu posso te garantir, tenista, uma vez que, fazendo com que você tenha até um tempo de reação, que você tome decisões mais acertadas, porque você sabe exatamente se eu estou nesse local específico da quadra, nessa zona específica, o golpe que eu tenho que priorizar é esse ou aquele, ou a bola é assim, ou a bola é assada, na direção tal, X, Y, Z. Você consegue, com a prática, dominar cada uma dessas regiões da quadra. Então, o mais importante em relação ao posicionamento é que você ganhe espaço na quadra tenista. Como assim ganhar espaço na quadra? Quanto mais dentro da quadra você estiver, melhor será para você dar os seus golpes vitoriosos, os seus winners, e também colocar o seu adversário em situações defensivas e que são de extremo desconforto. É só você perguntar para um tenista que está, entre aspas, apanhando constantemente durante o jogo, se ele gosta de ficar acuado atrás, só devolvendo bola na mão de quem o está atacando. Isso até mentalmente ele pode pesar negativo para esse tenista, fazendo com que ele erre cada vez mais bolas até que ele acertaria. Justamente por quê? Porque ele está tão acuado, porque o tenista adversário dele está tão dentro da quadra, que ele já fica sem reação, sem estratégia, a estratégia dele não funciona da maneira como ele planejou antes do início do jogo. Então, quando você fica acuado, você tem a tendência apenas de se defender, fazendo com que cada vez mais o seu adversário domine
o ponto domine a quadra e só lhe resta tenista fazer com que ele cometa um erro, porque se ele errar, aí é a única chance que você tem de ganhar esse ponto. Então, vamos falar agora das 5 principais zonas da quadra de tênis. Você vai entender que cada uma dessas zonas ela tem o seu grau de importância. Aqui a gente tem uma quadra de tênis e a gente tem que a primeira zona, que é a verdinha, que é a zona mais próxima à rede, é a zona de definição. Ela tem essa área, ela cobre essa área mais próxima à rede. A zona número 2, em azul, é a zona de ataque, tá? A zona número 3 é a zona de pressão ou desafio. A zona número 4, que é mais próxima à linha de fundo, é a zona de controle ou rally. E a zona número 5 é a zona de defesa. E por que eu estou falando isso, tenista? Porque a partir de agora você vai entender exatamente que tipo de comportamento e que tipo de estratégia você deve adotar quando você estiver em cada uma dessas zonas. Então, vamos entender melhor aqui, começando, obviamente, pela zona número 1, que é a zona de definição. Mais uma vez, a localização dela é exatamente colada na rede e, como o próprio nome já diz, zona de definição, os seus golpes são justamente para serem realizados com o objetivo de finalizar o ponto, definir. Você, nessa zona de definição, não pode dar chance para o seu adversário devolver ou contra-atacar, porque ele tem, dependendo da posição onde você esteja dentro dessa zona de definição, ele tem um arsenal de cartas na manga para fazer com que o ponto fique ao favor dele. Logo, se você está nessa zona, você tem que abafar aquele seu adversário e ganhar o ponto a todo custo. E os principais golpes que você pode utilizar nessa zona é aquele voleio cruzado potente, diagonal, onde o seu adversário terá mais dificuldade porque a bola percorre um caminho maior, ou então aquele smash firme, uma bola mais curta, fazendo com que você crave a bolinha dentro da quadra e o seu adversário não consiga alcançá-la. O grande problema, quando você está na zona de definição e realiza um golpe ineficiente, é o seu adversário alcançar essa bola e você tomar um contra-ataque e acabar perdendo aquele ponto. Logo, os golpes contraindicados nessa região de definição, nessa zona de definição, é o voleio lento ou com bola flutuando, ou então você entregar a bola na mão do seu adversário. Às vezes você pode tentar um voleio e acabar devolvendo exatamente no lado onde ele adivinhou que a bola iria, e ele executa uma passada, um lob, ou então joga a bola em cima de você, forçando assim o seu erro. Então é muito comum nessa zona de definição que você receba como contragolpes as passadas e os lobes. Logo, é importante para o tenista, falando agora de movimentação e de posicionamento também nessa zona, que ele fique em constante movimento de split, porque o golpe principal dele ali ou é um voleio ou é um smash. O split deixa ele bem dinâmico e bem preparado para que ele consiga realizar um golpe mais rápido, uma vez que ele tem menos tempo de reação para poder executar, porque ele está próximo, cada vez mais próximo à trajetória da bola. Mas isso é bom porque a bola ela acaba indo de encontro. Interessante que o tenista vá de encontro à bola, que ele faça realmente uma parede e dessa maneira aproveite a própria velocidade da bola e devolva ela com a mesma velocidade para o adversário, muito bem angulado. Então, essa é a zona de definição. Mais uma vez, essa zona tenista você não pode deixar de definir o ponto o quanto antes. Não dê chance ao seu adversário para que ele retorne e continue esse ponto contra você, porque senão provavelmente você ficará em apuros. E a zona número 2 é a zona de ataque, essa zona em azulzinho aqui na quadra. Normalmente ela é mais no meio da quadra ali, próxima à área do saque, próxima à área da rede. Então normalmente quando a bola chega naquela área ali e o tenista está bem posicionado na zona de ataque, ele tem total controle da jogada. E o adversário normalmente se encontra rendido. Por quê? Porque a bola vem para ele numa posição muito confortável e ele tem toda a potência e velocidade do mundo para poder acabar com o golpe o quanto antes. Normalmente, quando a bola sobra na zona de ataque, se o tenista não cometer um erro, ele comete um winner, ele consegue um winner. Por quê? Mais uma vez, aquela zona ela é muito confortável. Para a bola quicar naquela zona, normalmente ela quica até um pouco mais alta.
especialmente se ela vier de maneira errada do fundo da quadra, ou então o adversário acaba encurtando demais a bola, o tenista ele chega muito cheio, ele chega muito grande, assim, inteiro na bola que vem nessa zona de ataque e consegue finalizar bem com um winner, especialmente também se aquele adversário que colocou a bola indevidamente para o adversário na zona de ataque. Um drop shot também é um golpe muito eficaz para esses momentos, uma vez que se o tenista adversário tiver no fundo da quadra e você já está muito mais próximo da rede, seu movimento será muito mais rápido, o tempo para que ele perceba o golpe, para que ele alcance a bola será muito reduzido, esse golpe sempre se torna mais uma excelente arma a favor do tenista que está na zona de ataque. Outra possibilidade também, dentro dessa zona de ataque, a zona número 2, é você utilizar um approach na paralela para que você depois suba a zona número 1, que é a zona de definição, e consiga finalizar o ponto com o voleio, ou seja, em uma troca de bolas, onde seu adversário já joga uma bola mais curta, você vai subindo dentro da quadra, vai alcançando a zona de ataque, prepara uma bola na paralela e fecha a paralela. Provavelmente, aquele tenista vai devolver a bola ou na paralela, facilitando a sua vida, ou numa cruzada. Porém, você vai interceptar aquela bola porque você já se encontra na zona 1. Logo, mais uma estratégia excelente para ser usada na zona de ataque é o approach na paralela e finalizando com o voleio, obviamente, fazendo o split, se aproximando da zona 1 e finalizando esse voleio com aquela bola rápida e diagonal e baixa, cortando ela para que ela realmente saia da quadra e saia do alcance do seu adversário. Normalmente, dependendo do approach que o tenista possa fazer, um lob também pode acontecer, um lob curto, e o tenista também pode finalizar na zona 1 de definição com um smash. Logo, a gente sabe mais uma vez que na zona 1 o smash e o voleio são os golpes mais recomendáveis. Então, os contra é que se o tenista subir na zona de ataque, porém parar mais ou menos ali naquela área do mata-burro, como a gente falou, naqueles problemas de posicionamento que o tenista tem, uma vez que ele também não deu uma bola firme para o adversário, colocou uma bola na mão do adversário, ele corre, mais uma vez, sério risco de tomar uma passada, porque ele não está fechando o ângulo para bola nenhuma. Normalmente ele já vai receber aquela bola numa trajetória quase final dela, ou ele não vai alcançar, ou então a bola vai espirrar na raquete dele, podendo ir fora, podendo ir na rede, ou podendo ir dentro da quadra, e o adversário ainda tem mais uma chance, porque aí é a hora que aquele adversário estará na zona de ataque e o jogo inverte, e consequentemente um winner será realizado pelo adversário, e é isso que o tenista não quer. Logo, o mais importante quando a gente fala de posicionamento e de posicionamento corporal, de chegada, de entrada numa bola na zona 2, na zona de ataque, é que o tenista, como essa bola lá vem mais baixa, é que o tenista entre na bola com o seu joelho e o seu quadril, o seu tronco flexionado, provavelmente girando um top spin, porque se a bola for reta, se a bola for chapada para frente, provavelmente ou ela vai fora ou ela vai bater na rede. Logo, é interessante que o tenista evite chegar em pé nessa zona. Na verdade, é interessante que ele não fique em pé em nenhum momento do jogo. É sempre importante que ele fique se movimentando e com os joelhos sempre flexionados em ponta de pé. Porém, mais uma vez, se ele chegar em pé nessa zona, ele não conseguirá pegar essa bola embaixo dela. Então o tenista tem que entrar com os joelhos flexionados, o tronco, e fazendo um movimento de giro, ou na paralela no approach, ou finalizando em uma bola cruzada. É interessantíssimo o tenista que você dobre os seus joelhos quando você estiver na zona de ataque. E agora, a zona número 3, que é a zona amarelinha, que é de pressão ou desafio. O tenista ele já está dentro da quadra, e aquela zona ela é muito legal. Por quê? Porque ela fica mais ou menos ali entre a linha de saque e um pouco antes da linha de fundo. Logo, o tenista se encontra dentro da quadra. É um momento que a gente até chama de segunda zona de ataque. Essa zona de pressão ou desafio é uma segunda zona de ataque. Caso o tenista consiga realizar uma jogada bem preparada, um approach ou qualquer deslocamento, ele faz com que o adversário seja deslocado, ele sobe para a zona de ataque, ou então ele já sobe direto para a zona de definição. Então, se o tenista está na zona amarela e está com o controle do ponto, grandes são as chances dele vencer esse ponto. Logo, nessa segunda zona de ataque, ele tem que ser muito agressivo. Dentro dessa área, ele já consegue colocar bolas mais chapadas e com menos spin. Por quê? Porque ele tem mais tempo de pegar a bola na subida e não apenas a bola na descida, como
é aquela bolinha na zona de ataque próxima à rede. Então é muito interessante que nessa zona de pressão ou desafio ou segunda zona de ataque, ele consiga angular bolas e movimentar o seu adversário de um lado para o outro. Então é interessante, mais uma vez, que ele agrida o adversário e que ele suba para a zona 2, para que ou ele finalize o ponto, uma vez que ele já está numa zona confortável, essa zona de pressão, não é à toa que o nome dela é pressão e desafio, porque a partir dali você começa a pressionar o seu adversário, ou então ele já sobe para a zona 2 ou para a zona 1 para poder finalizar o ponto que foi muito bem preparado nessa zona de pressão ou zona 3. Então, os prós de você jogar nessa zona 3 de ataque bem dentro da quadra, mas veja bem, é bem dentro da quadra dominando o ponto e não recebendo bola no pé, como a gente falou anteriormente no quesito de posição. É que o tenista ele consegue desenvolver um winner muito eficiente. Por quê? Porque ele tem mais controle. Normalmente, aquela bola ele está atacando na subida, porque ele está dentro da quadra, ele está entrando na bola, ele está transferindo e acelerando todo o peso corporal dele naquela bola, fazendo com que a bola seja muito rápida. Então, tenista, é interessante que você use muito o seu forehand quando eficiente, o seu backhand também quando eficiente, e em muitos casos, dependendo se você conseguiu trocar o seu adversário de posição, que você utilize o drop shot, que também é um golpe muito eficaz para a zona 3, para a zona de pressão ou desafio. Então, mais uma vez, é importante que você realize essas bolas fundas e consistentes e constantes, tá? Evite encurtar uma bola de maneira que aí sim o seu adversário entre na quadra e domine o ponto. Logo, você tem que fazer com que o seu adversário recue cada vez mais para que o ponto assim seja mais fácil para você. Alguma coisa contra que tem essa posição é caso o seu golpe não seja tão eficiente assim. Não adianta você estar na zona 3, que é uma zona de pressão e de desafio, e acabar colocando a bola na mão do seu adversário. Dessa maneira, se ele colocar uma bola profunda, você receberá aquela bola, infelizmente, nos seus pés. A gente sabe que um tenista que recebe bola no pé ou se enrola tudo para bater, ou então devolve a bola alta na mão do seu adversário, que provavelmente já viu que você recebeu aquela bola no pé e ele está subindo na rede para a zona 2 ou para a zona 1. Então, mais uma vez, é importante que você pegue essa bola na zona 3, na zona de pressão, quando ela estiver na subida, quando ela realize um kick, comece a subir, você entre com o seu peso corporal todo, de tronco, quadril, de impulsão, também na parte do joelho, enfim, que você entre completo nessa bola, fazendo com que ela acelere ainda mais, promovendo assim um winner a seu favor. E a zona 4, né, mais uma vez, a quarta zona, que agora é essa laranjinha, é uma zona chamada zona de controle ou rally. E qual é o diferencial dessa zona? Essa zona já é uma zona mais neutra. O tenista acaba se encontrando ou em cima da linha, ou um pouquinho fora da quadra, ou um pouquinho dentro da quadra, mas muito mais próximo à linha ali. Então, o objetivo daquela zona, quando o tenista está lá, é que ele troque bola com profundidade e com bastante controle. Um erro muito sério naquele momento é quando o tenista tenta encurtar uma bola e o seu adversário consegue ler a jogada e consegue chegar até antes. Então, você não pode permitir que o seu adversário, você estando na zona 4, talvez ele também estando com trocas constantes, ele chegue na zona 3 ou ele chegue na zona 2. Logo, essas trocas de bola na zona 4 têm que ser profundas, trocas constantes e trocas eficientes. Aí você vai naquele rally, uma vez que é uma zona de controle de rally, cansando o cara, quem erra mais rápido, enfim. Se você perceber que o seu adversário ele não consegue suportar trocas de bolas muito superiores a 5, 6, 7 trocas, vai colocando ele na zona 4 e vai movimentando ele de um lado para o outro. Não tente atacá-lo nesse momento. O mais importante é a consistência e a profundidade das suas bolas do que tentar um winner numa posição mais afastada da rede. Eu já vi tenista fazendo isso na ATP, na WTA, no meu clube, no campeonato. Claro, por que não? Você consegue também bolas vencedoras do fundo da quadra, mas são muito mais difíceis, até pelo seu posicionamento e também pela recuperação que aquele tenista tem. Porque quando a bola toca na quadra, ele tem mais tempo de atacar a bola. Não é como se ele estivesse na zona 1, que é a zona
para finalizar o ponto, na zona 2, na zona 3, enfim, ele está mais atrás, ele tem mais tempo para ver a direção da bola, como que ele vai se preparar para o golpe, se ele vai fazer um pen stance, uma base fechada, enfim, o tenista adversário ele tem mais tempo para se posicionar. Então, mais uma vez, por mais que você coloque uma bola mais rápida, tente fazer um winner, ele pode devolver aquela bola com a mesma velocidade, te causando grande dificuldade. Então, mais uma vez, o ponto ideal para essa zona 4, que é a zona de controle ou de rally, é que você tenha trocas constantes e consistentes com aquele seu tenista. Logo, tentar o winners mais uma vez aumentará muito a chance de erro nesse momento. Então, você, mais uma vez, com essas trocas de bola, tem que tentar aproveitar ao máximo os possíveis erros não forçados do seu adversário. Então, mantenha, mais uma vez, a constância e a profundidade dos seus golpes e aproveite também, assim como na zona 3, para atacar as bolas na subida. Porque se você recebe bolas mais profundas e recua para poder bater, obviamente, a sua bola já não terá assim também tanta consistência. Tente entrar nelas também, dando cada vez mais dificuldade para o seu adversário. Mais uma vez, não é para você atacar no winner, mas é para você também transferir o peso para a bola, causando maior dificuldade e também encurtando o tempo de reação que aquele seu adversário terá. Por quê? Porque você não deixa a bola quicar, subir e bater, você já bate nela subindo. Então essa bola vai chegar mais rápido para aquele adversário, que terá menos tempo para pensar e devolver a bola para você na velocidade que ela está vindo, que se você está usando o seu peso corporal, ela vem rápido. Então, mais uma vez, evite golpear essa bola em trajetória descendente. Evite ficar dando passo para trás para pegar ali embaixo e bola alta, embaixo, bola alta. Nesse momento, quando você tira muito peso do golpe, você pode acabar aproximando o seu adversário para a zona 3, para a zona 2 e para a zona 1, já que você está na zona 4, fazendo com que o seu adversário ele te ataque com essas bolas sem peso uma vez que você pegou essas bolas na subida e essa bola está vindo fraca, alta, na entrada da zona 3 para ele. Você vai receber um presente que talvez você não gostaria de receber. E a última zona, que é a zona final, é a zona 5, também conhecida como zona de defesa. Então, o posicionamento do tenista nessa zona é totalmente fora da quadra. Logo, é provável que quando o tenista se encontre nessa posição, normalmente ele se encontra em apuros. Por quê? Porque essa bola ela vai tão profunda a ponto de tirar o tenista da quadra que provavelmente ele está sendo atacado pelo seu adversário. Ele não consegue atacar, se recuperar, o adversário vai jogando ele de um lado para o outro, fazendo com que, pela distância que ele tenha, ele seja presa fácil para uma bola mais funda, para uma subida à rede do adversário com a definição mais rápida, ou então até para um winner mais angulado. Logo, essa zona número 5 é uma zona onde o tenista não deve ficar, mais uma vez, a não ser que ele vá defender uma bola que estava fora do alcance dele. Mas é importante que ele tente ir entrando na quadra e fazendo com que o seu adversário recue. Caso o adversário mantenha ele naquela posição, será ruim. Tá? Se for uma troca agressiva, legal. Agora, se for uma troca um pouco mais, com mais controle, com mais spin, é interessante que você comece a entrar na quadra, tenista. Não fique lá dando bola profunda, porque essa bola profunda, ela pode se tornar aquele bom e velho balão. Que o cara está jogando para trás e você está devolvendo alta e ele vai chegando na rede e com mais facilidade, com maior área para finalizar o ponto, uma vez que nem dentro da quadra você está. Então, nessas zonas, terminantemente, você tem que evitar qualquer tipo de winner, qualquer tipo de passada, qualquer tipo de estratégia que não seja de devolver a bola cada vez mais profunda para aquele seu adversário, para que assim você volte a entrar e a dominar a quadra. Logo, é muito interessante que você não encurte a bola para que seu adversário não se aproxime da rede. Então você tem que manter a calma e a constância nos seus golpes, fazendo com que essa troca seja cada vez mais longa e que você consiga recuperar o seu território perdido, uma vez que você está fora da quadra. Logo, mais uma vez, evite os balões. Por quê? Porque uma bola profunda com um balão devolvido, normalmente é uma bola que vai quicar mais ou menos na zona 2 ou na zona 3, e seu adversário vai jogar todo o peso dele numa bola muito alta e vai te jogar praticamente na grade, caso você tente pegar
essa bola. Então, mais uma vez, use o seu top spin para fazer com que aquela bola chegue com mais dificuldade no seu adversário, chegue quicando, chegue saindo da sua trajetória tradicional, evite também ficar dando bolas muito chapadas. O spin faz com que ele tenha dificuldade de devolver essa bola para você, então, consequentemente, você também acaba entrando mais na quadra e até mais rápido o tenista. Logo, o ideal é que você jogue também para ele bolas altas, profundas e com top spin, né, para que você assim se projete e saia da zona 5 e volte para a zona 4. Logo, se você também estiver muito lá atrás da zona 5, você será uma presa fácil de drop shot ou bolas curtas. Então, mais uma vez, um balão inadequado que você tenha dado, se o seu adversário subir a rede, ele vai matar esse ponto com voleios angulados e com bolas até sem força. Por quê? Porque você está muito longe. E se você tentar chegar naquela bola, vai ser em vão. Você vai se desgastar, você pode se lesionar, você pode acabar se cansando de maneira excessiva e você, mais uma vez, virará presa muito fácil. Então, não se mantenha nessa zona 5. Vá trocando até que você recupere a quadra na 4, até que você prepare um golpe na 3, que você suba para 2 e para 1. Tá? Então, falando de zonas da quadra de tênis, é importante, mais uma vez, que você entenda, tenista, concluindo o assunto, a importância e a estratégia de cada uma dessas 5 zonas, que são a zona de definição, a zona de ataque, a zona de pressão ou desafio, a zona de controle ou rally e a zona de defesa. Então, mais uma vez, é fundamental que você elabore não só técnicas ofensivas, mas técnicas também defensivas no momento em que você estiver em algum desses pontos, para que dessa maneira você acabe não só cometendo o seu winner, realizando o seu winner, mas também faça com que o seu adversário cometa um erro não forçado e aumentando dessa maneira o número de vitórias nos jogos que você disputar. Por quê? Porque você agora domina cada uma das 5 zonas da quadra de tênis. E com a estratégia certa em cada uma dessas zonas, você vai colocar o seu adversário na roda, você vai cansá-lo ou você vai definir o seu ponto muito antes do que você imaginava. Vai falar, caraca, agora eu estou entendendo a questão estratégica do tênis. Lembre-se, mais uma vez, eu não estou falando de tática, não estou falando de você jogar uma bola aqui, uma bola ali, uma bola... Eu estou falando só a estratégia que você tem que usar em cada uma dessas zonas que nós falamos aqui nesse vídeo. Então, mais uma vez, se você estiver perdido dentro da quadra ou com golpes ineficazes, estando, eu estou na zona 3, né? Na zona lá que eu posso já atacar, estou bem pra caramba ali, né? A zona 3 de pressão, na zona 2 de ataque, posso ir firme lá, mas eu dou um golpe ineficiente, eu dou uma bolinha na mão do cara, eu acabo que não me movimento da maneira que eu tinha para poder definir logo o ponto, então dá no mesmo do que você está mal colocado. Ou você é mal colocado, ou você é na zona certa com o golpe errado, você é uma presa fácil para o seu adversário. Você não ganhará os seus jogos tenista. Você tem que utilizar cada uma dessas zonas e a estratégia correta, estando na hora certa, no local certo e com o golpe eficiente. Isso fará com que você deixe o seu adversário em bastante desvantagem, deixe esse seu adversário acuado e que você, ofensivamente, você ganhe o jogo e torne cada vez o jogo mais favorável a você. Então, é isso aí, tenista. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, onde nós falamos exatamente do posicionamento e das zonas correspondentes à quadra de tênis, as 5 zonas, e que dessa maneira, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de dar o seu like, não deixe de compartilhar para um amigo tenista e salve esse vídeo para que você veja sempre que você... Peraí, eu estou na zona 3, o que eu tenho que fazer mesmo? Ah, não, tá. Se eu estiver na 5, qual é a estratégia? Na 1, como é que eu mato logo o ponto? Assista esse vídeo quantas vezes você quiser ou na ordem que você preferir. Enfim, mas consuma esse conteúdo que será um diferencial para as suas vitórias nos jogos de tênis que você participar, sejam eles recreacionais, sejam campeonatos, enfim, você será um tenista vencedor. Então, eu fico por aqui, até a próxima, um grande abraço e vamos!